Neste vídeo vamos ajudar a responder se deve um ancião deixar seu trabalho secular quando os problemas da Assembleia os sobrecarregam. É mais fácil tomar decisões pelos outros do que por nós mesmos. As decisões devem, no entanto, estar em conformidade com os princípios espirituais. Um ancião deve responder a uma pergunta básica. O próprio ancião deve responder a uma pergunta básica: o Senhor me deu esta responsabilidade por suas ovelhas? A hora de decidir a resposta para isso não é quando a pressão das dificuldades influencia o seu pensamento. Não importa quem lhe peça para fazê-lo, não importa quantas vezes ele recebeu um pedido para fazê-lo, não importa quão necessário pareça que alguém assuma a responsabilidade. Um homem nunca deve tomar o lugar de um ancião, a menos que reconheça que Deus lhe deu essa responsabilidade. Qualquer um que tome o lugar de ancião e não tenha chegado a essa conclusão, ou seja, que o Senhor o colocou naquele lugar, deve ter certeza de que Deus os considera, falando mais de um homem, os considera responsáveis perante ele pelo lugar que assumiu. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, fornece um princípio seguro para aqueles que sofrem física e emocionalmente no cumprimento de seu encargo nas coisas divinas. Paulo assegura a Timóteo que Deus é preservador, ou seja, salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Em última análise, todos dependem de Deus para preservação, e isso é de valor especial para aqueles que são seus filhos amados. Se Deus coloca o crente numa responsabilidade, ou falando de outra maneira, se Deus dá responsabilidade para tal crente, para tal irmão, Deus vai suprir, mesmo nas horas críticas em que ele possa passar, pois ele vai ter a segurança que Deus me colocou neste lugar, portanto Deus vai me suprir. Não sei de onde virá a resposta, mas virá de Deus. Não sei como ele fará, mas ele fará. Esses princípios parecem indicar que Deus é capaz de sustentar aqueles a quem ele deu uma responsabilidade. Portanto, não importa as dificuldades, um ancião nunca deve abrir mão dessa responsabilidade. Como os levitas, Números capítulo 8, versículos 24 a 26, o ancião pode ser poupado para a idade em que deve abandonar alguns de suas atividades e orientar outros na realização do trabalho. Se o ancião pecar, ele pode ser repreendido. Leia com cuidado 1 Timóteo capítulo 5, versículos 19 a 21. Se ele não estiver disposto a se conformar ao padrão para o ancião, os outros anciãos podem, inevitavelmente, decidir que ele deva ser removido de um lugar para o qual não é adequado. Caso contrário, o trabalho de ancião é um compromisso. Caso ele não seja removido, o trabalho do ancião é um compromisso para toda a vida. Não existe aposentadoria para o ancião. Ele vai cumprir o seu papel, enfim, até que o Senhor Jesus Cristo volte, ou até que aquele irmão nos deixe nesta vida com a morte. Portanto, um ancião, ele assumindo este papel, Deus o chamando e o qualificando, e ele sentindo esse chamado e ele se responsabilizando nisto, ele será um irmão que foi colocado por Deus e vai ser auxiliado por Deus, mesmo nas horas mais difíceis, e este é um compromisso para toda a vida deste irmão.